Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse conteúdo, tudo o que de mais importante aconteceu neste sábado, dia 20 de setembro de 2025, sabadão pré-Grenal. Grenal 448 amanhã no estádio Beira-Rio e tenho muitas informações importantes para te trazer, torcedor do Internacional, em relação à equipe do Inter para o clássico de amanhã à tarde no estádio Beira-Rio. Tem muitos detalhes importantes sobre a lista de relacionados e também possíveis desfalques no time titular. Será que o Roger vai com uma dupla de volantes que o torcedor não queria ver? Bruno Henrique e Richard? A gente vai falar sobre isso nesse conteúdo a partir de agora e a gente também traz detalhes importantes da reunião que o Inter vai ter e pode sacramentar o retorno do volante Fernando ao estádio Beira-Rio. Sim, é isso que você está ouvindo. A gente vai falar sobre isso e também o risco de demissão de Roger Machado ainda existe. A gente fala sobre tudo que é falado nos bastidores do Internacional a partir de agora aqui no canal. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações e é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade e lá na KTO tem a chance extra. Tu pode palpitar até R$50 e se tu perder, tu ganha de novo uma free bet para brincar lá na KTO. Então não perde tempo, é para brincar, é para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos e tem a chance extra bombando lá no Clássico Grenal. E quero falar de Mais Ágil Assessoria. A Mais Ágil pode te ajudar junto com o teu FGTS, aquele valor que fica parado numa conta junto ao governo, tu não sabe quanto que tu tem ali, como que tu saca esse valor, a Mais Ágil vai te ajudar a botar em até 1 hora essa grana no teu bolso. Então, chama o pessoal no WhatsApp que tá aparecendo, diz que veio pelo canal Lucas Dias Repórter, ou vai aqui no primeiro comentário fixado que tem o link que vai te direcionar direto para um atendente da Mais Ágil e eles vão te ajudar, tá certo? É grana no bolso, final de mês tá chegando, então chama o pessoal da Mais Ágil. Bom, gente, vamos lá. O Inter hoje finalizou a sua preparação para o Clássico Grenal 448, amanhã, 17h30, 5h30 da tarde, no estádio Beira-Rio. Clássico Grenal importantíssimo, muitos estão chamando como Clássico dos Farrapos, até porque hoje é dia 20 de setembro, amanhã é 21, mas também pode ser chamado de Clássico dos Esgualepados, porque os dois não vivem boa fase, nem o Grêmio e nem o Internacional, que é o mandante do Clássico de amanhã. O treinamento de hoje no CT Parque Gigante, que foi comandado pelo técnico Roger Machado pela manhã, contou com a maioria dos jogadores à disposição e foi um treinamento que encaminhou a equipe para o clássico de amanhã no estádio Beira-Rio. As duas grandes novidades, Thiago Maia e Alan Rodrigues, participaram de parte da atividade, tá? Eu não tenho detalhes sobre qual das partes desse treinamento eles participaram, mas os dois sim estiveram no gramado, trabalharam com bola. Como eles trabalharam parte da atividade com algumas limitações, ainda são dúvidas para o clássico de amanhã. Vale lembrar, o Alan Rodrigues ele não treinou durante a semana por conta de um desconforto muscular. E o Thiago Maia, na atividade de ontem, sexta-feira, que começou a encaminhar o time do Roger, ele teve que sair no meio da atividade também por um desconforto muscular e entrou o Richard na vaga dele. Na vaga do Alan Rodrigues, quem estava treinando durante a semana era o volante Bruno Henrique. Então, se o Thiago Maia e o Alan Rodrigues não tiverem condições, Bruno Henrique na vaga do Alan Rodrigues e o Richard como primeiro volante na vaga do Thiago Maia, tá? O Inter já está concentrado, o treinamento foi no final da manhã, se concentraram no meio da tarde na Lucas de Oliveira, que é onde fica o hotel do Internacional. Vale lembrar que tem outras mudanças para a equipe amanhã. O Bernabé volta de suspensão à lateral esquerda do Inter, o Vitor Gabriel foi o titular contra o Palmeiras no final de semana passado. O Tabata vai estar na vaga do Vitinho na ponta direita e o Borré retorna à titularidade depois de um período em que o Ricardo Matias foi o titular. Para o Clássico Grenal, o Roger priorizou um jogador de maior estofo e será Rafael Borré. Gente, em relação ao time do Internacional, mas antes eu quero pedir aqui para tu te inscrever, tá? Confere agora se tu é inscrito aqui no canal, tem muita gente que assiste todos os vídeos, não sabe e não é inscrita. É só um botãozinho e é de graça, tu não paga nada para ser inscrito. Então,
Te inscreve agora, é só tu fazer, tu pode fazer pela TV, pelo computador, pelo celular, pelo notebook, pelo iPad, pelo tablet, em qualquer lugar, basta tu estar aí na tua conta de YouTube, vai aparecer o botãozinho do inscrever-se, tu aperta nele. Então confere agora se tu já é inscrito do canal, se tu não for, aperta o botãozinho, é de graça, repito, e dá uma força enorme pra gente seguir aqui com os trabalhos. Te inscreve aqui no canal. Gente, vamos lá. O time do Inter pro clássico de amanhã. Rocher no gol, Aguirre na lateral direita, Vitão e Juninho a dupla de zaga e o Bernabé na lateral esquerda. No meio de campo, Thiago Maia ou Richard o primeiro volante, Alan Rodrigues ou Bruno Henrique, essas duas dúvidas, Tabata de um lado, Carboneiro do outro, Alan Patrick centralizado e na frente o Rafael Borré. O Internacional ainda não esgotou os ingressos para o clássico de amanhã, mas a expectativa é de 40 mil torcedores. A capacidade máxima, geralmente entre venda de ingressos, enfim, bate lá na casa dos 50 mil. O Inter não deve chegar nesses 50 mil, mas deve ter muitos torcedores. A gente sabe, a fase é importante para isso. Amanhã vai chover em Porto Alegre, já está chovendo hoje aqui na capital gaúcha. Então, são diversos fatores que afastam um pouco alguns torcedores do Beira-Rio, mas amanhã, para quem pode, é dia de ir ao estádio e apoiar a equipe, tá? Na torcida adversária, o Grêmio vai esgotar, ainda não anunciou, mas deve esgotar os 2.000 ingressos, né? Tendo toda aquela polêmica durante a semana, os ingressos a R$220, o Grêmio botou 440 mil reais nos cofres do Inter porque esgotou os ingressos, o Grêmio comprou todos os ingressos e revendeu para sua torcida em um valor um pouco mais barato, tá? Na casa dos R$100. Pro Inter, maravilhoso, botou 440 mil reais nos cofres do Internacional, tá? Gente, deixa eu falar aqui sobre o Rafael Borré, porque eu citei que ele volta à titularidade e tem se falado nas últimas horas e eu confirmei essa informação que o Borré ele tem feito nas últimas semanas um trabalho mais intensivo em relação ao que ele faz no clube. Ele faz os trabalhos normalmente no clube, tá? Trabalhos físicos, técnicos, mas ele também tem alguns acompanhamentos pessoais, físicos, no seu dia a dia. Eu já gravei diversos vídeos em que eu falei sobre algumas informações de bastidores de que o Borré é um cara muito focado no dia a dia, tá? E isso mostra o foco dele. Ele tem alguns acompanhamentos técnicos e físicos particulares durante a semana quando ele não está treinando no Beira-Rio. Então é praticamente como se ele treinasse 2 turnos. Ele treina um turno no Beira-Rio por dia e também um turno em outros espaços que ele utiliza para aprimorar essa parte técnica e física. É o Borré se preparando e agora voltando a ser titular no Internacional. Sobre a situação do Roger, tá, gente? O que eu já ouvi nos bastidores? De fato, o que o D'Alessandro falou na coletiva é verdade. O Inter tá pensando só no Grenal, o que quer dizer que o Inter não garante o Roger em caso de uma derrota no jogo de amanhã. Por exemplo, do outro lado, o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, garantiu durante essa semana em uma entrevista que o Mano vai ser o técnico do Grêmio até dezembro. Claro, se o Grêmio tomar amanhã uma goleada colossal, tudo pode mudar. Mas a ideia do Grêmio é ter o Mano Menezes, mesmo em caso de uma derrota no Grenal, até dezembro. Do Inter em relação ao Roger, isso não é garantido. O Inter não garante em caso de derrota. Inclusive, o que eu ouvi nos bastidores é que, se perder, a pressão vai ser muito maior do que a pressão que aconteceu nas últimas semanas em cima do trabalho do Roger. Então, se perder, tem grandes chances do Inter passar por uma troca no comando técnico e acabar desligando o Roger Machado. E em caso de empate, depende de como que vai ser o jogo. Se for um jogo muito ruim do Inter, ainda tem essa chance. Mas vamos ver, né? Vamos aguardar, porque o Inter jogando em casa, com apoio de 40 mil torcedores, pode ter totais condições de vencer o Grenal de amanhã, tá? Deixa eu falar agora aqui sobre o Fernando, porque a informação do Simon Bianchini lá em GZH, perdão, nas últimas horas, é de que depois do Grenal de amanhã, ou seja, a partir do início da próxima semana, o Inter vai procurar o staff do Fernando para entender como que tá a recuperação dele lá em Goiânia, tá? Para quem não lembra, durante essa semana saiu um teaser de uma entrevista do Fernando, que já vai ao ar, inclusive, nesse sábado à noite, na ESPN, pro Bola da Vez, em que ele falou que ele acredita que a direção se precipitou ao rescindir o contrato com ele. O Fernando, a informação que a gente trouxe aqui já no canal, pediu para a direção para ficar mais um tempo em Goiânia fazendo a sua recuperação. O Inter já tinha liberado para fazer o primeiro mês da recuperação, né? A lesão foi no joelho, uma lesão ligamentar que não precisava de cirurgia, mas ele ficou um mês em Goiânia tratando essa lesão. Ele voltaria para Porto Alegre para fazer o restante do tratamento e ele pediu para ficar mais um tempinho em Goiânia. A direção não queria liberar, não queria abrir uma brecha para que outros jogadores tivessem o mesmo movimento. Isso foi explicado com maiores detalhes
pelo D'Alessandro na coletiva que ele concedeu essa semana no CT Parque Gigante. E por conta disso, em um comum acordo, o Fernando acabou tendo seu contrato rescindido com o Inter. Porém, o D'Alessandro falou na entrevista que, cara, portas abertas para o Fernando, mesmo que tenha rescindido o contrato, ele ainda pode ser inscrito até o dia 3 de outubro em competições da CBF. Ele rescindiu o seu contrato dentro da janela de transferências, que fechou lá no dia 2 de setembro, então não precisaria de janela aberta para contratá-lo, porque ele é um jogador livre no mercado, tendo rescindido o contrato dentro da janela, o que não teria nenhum problema para recontratá-lo. E a informação é que o Inter na próxima semana, então, vai procurar o staff do Fernando para entender como está a sua recuperação e se ele tiver condições mais próximas de voltar nas próximas semanas, quem sabe, a jogar, o Inter pode sim fazer um novo contrato com o Fernando. O que eu acredito, e é leitura baseada numa questão que eu ouvi também nos bastidores do Inter nessa última semana, tá? O Inter possivelmente não vai fazer um novo contrato para o Fernando se ele não garantir que joga no que vem também. Porque o Inter já tinha procurado o Fernando para renovar e ele disse, cara, eu não sei se eu não vou me aposentar, vamos dar uma guardada em relação a isso. Então, o Inter não vai fazer um contrato de 3 meses para o Fernando jogar as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. O Inter vai fazer um novo contrato possivelmente se o Fernando alegar que, pensei, acho que agora eu tô decidido que eu quero jogar mais uma temporada. Se for isso, aí o Inter vai tentar recontratar o Fernando. Se não, é bem possível que isso não aconteça, tá? Então, nos próximos dias, aliás, na próxima semana, o Inter vai procurar o staff do Fernando para entender como que tá a sua recuperação desde que ele rescindiu com o Inter, que foi lá no mês passado, antes do jogo de ida contra o Flamengo da Libertadores, que ele rescindiu seu contrato com o Inter. Passou quase um mês já disso, tá? Quase um mês já que passou disso, então o Inter quer ver como que foi a evolução dele nesse mês. Repito, ele lesionou lá no dia 1º de junho. O Inter alegava que seriam 3 a 4, quem sabe chegando a 5 meses. Então ele voltaria no mês de novembro para dezembro. O Fernando disse nessa entrevista do Bola da Vez da ESPN que em 15 dias estaria pronto, ou seja, seria a partir dos próximos dias já. Então por isso o Inter vai procurar o staff e vai ver se tem alguma possibilidade, se ele vai ter condições de jogo, se ele vai querer jogar no que vem, para quem sabe tentar recontratar o Fernando, tá certo? Deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho que eu volto para falar mais do Colorado por aqui. Beijão, um abraço e até a próxima.